Olá pessoal, dando seguimento às nossas aulas online de análise de circuitos, hoje falaremos sobre os circuitos RC série em CA. Bom, o que a gente fez aqui? Nós colocamos uma fonte de tensão alternada num circuito composto por um resistor em série com um capacitor. Quando a gente estabelece ou quando a gente monta esse circuito, o que vai acontecer? Quais são os parâmetros aqui que a gente pode analisar? Primeiro é o seguinte, essa fonte aqui vai fornecer uma corrente I, que está passando aqui, vai atravessar o resistor e vai atravessar o capacitor. Essa corrente I ela é comum para o resistor e o capacitor. Quando essa corrente I atravessa R, ela vai gerar em cima desse resistor uma tensão que eu chamei aqui de tensão no resistor, ou tensão ER. Quando essa corrente atravessar o capacitor, ela vai gerar aqui sobre o capacitor uma tensão que eu chamei de EC. Então, eu tenho a tensão no resistor e a tensão no capacitor. Tá? Bom, como que graficamente, ou se a gente fizer o gráfico senoidal aqui para esse circuito, como que vai ficar, né? Nós temos aqui, então, considerando que a corrente é o gráfico laranja e a tensão é o gráfico azul no resistor, né? Então, esse gráfico aqui é do resistor. A gente tem a corrente em fase com a tensão. Esse é o comportamento do resistor. E no capacitor, nós sabemos que o capacitor, a corrente e a tensão estão defasadas. De que forma? A tensão está atrasada 90 graus em relação à corrente, né? Então, como a corrente ela é comum tanto para R quanto para C aqui, eu coloquei a corrente desse gráfico em fase com a corrente desse gráfico, né? E se a gente comparar a tensão então no resistor e a tensão aqui no capacitor, é possível a gente observar que a tensão no resistor e a tensão no capacitor estarão defasadas de 90 graus. De que forma? A tensão no capacitor aqui no caso está atrasada de 90 graus em relação à tensão no resistor, né? Bom, como que a gente faz para calcular esses parâmetros elétricos aqui do circuito RC? Usando o gráfico vetorial. Então, no meu eixo horizontal, nós vamos colocar o que é comum para os dois elementos. O que é comum para os dois elementos? A corrente. Por que a corrente é comum para os dois elementos? Porque ela atravessa R e atravessa C. Então, no eixo horizontal, eu coloquei aqui a corrente I. Bom, tudo que tiver adiantado, nós vamos desenhar para cima. E tudo que tiver atrasado, nós vamos desenhar para baixo, tá? Então, é o seguinte, o primeiro é a tensão no resistor. A tensão no resistor está em fase com a corrente, então desenhei ela aqui na mesma direção e no mesmo sentido da corrente I, tá? E a tensão no capacitor está atrasada de 90 graus em relação à corrente I, então desenhei ela aqui atrasada, né? Atrasada é para a parte de baixo aqui do gráfico vetorial, de 90 graus em relação ao I. Bom, se eu traçar uma paralela a ER e traçar uma paralela a EC, o vetor resultante aqui no meio vai ser a tensão E, né? Então, como que eu posso equacionar esse sistema? Isso aqui é um triângulo retângulo, então eu posso dizer que hipotenusa ao quadrado, o E aqui no caso ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, é igual a soma da tensão no resistor ao quadrado mais a tensão do capacitor ao quadrado, tá? Bom, como que fica a impedância no circuito RC série, né? Nós sabemos que o resistor oferece uma oposição à passagem da corrente elétrica alternada chamada de resistência. O capacitor oferece uma oposição à passagem da corrente elétrica alternada chamada de reatância capacitiva. Quando eu associo dois elementos de comportamentos distintos, ou seja, uma resistência com uma reatância, a associação desses dois elementos, ou a oposição que esses dois elementos vão oferecer juntos à passagem da corrente elétrica alternada é chamada de impedância, né? Bom, eu posso usar o mesmo raciocínio de gráficos vetoriais para levantar a impedância. De que forma? No eixo Y eu vou desenhar a corrente, né, que é comum para os dois elementos. Tudo que tiver adiantado eu vou desenhar para cima, tudo que tiver atrasado eu vou desenhar para baixo. Então, em fase com a corrente I, eu tenho a resistência, né? Defasados de 90 graus atrasado, eu tenho a reatância capacitiva.
Então, se eu traçar uma linha paralela a R e traçar uma linha paralela a XC, o vetor resultante aqui vai ser o Z, ou a minha impedância. Se eu equacionar esse sistema aqui, eu tenho que impedância ao quadrado é igual a resistência ao quadrado mais a reatância capacitiva ao quadrado. Tá? Legal. Bom, e a corrente? Como que eu equaciono a corrente aqui no circuito RC série, né? Se eu conheço a impedância, se eu conheço o Z, ou seja, a oposição que os dois elementos oferecem à passagem da corrente elétrica alternada, eu posso equacionar a corrente como sendo a tensão, né, aplicada no circuito, dividido pela impedância do circuito, né? Bom, com a corrente é possível equacionar também a tensão XC ou a tensão no capacitor, desculpa, ou a reatância capacitiva, né? Então eu posso escrever que a reatância capacitiva é a tensão do capacitor dividido por I. Ou também posso dizer que a resistência aqui do resistor é a tensão do resistor dividido por I. Então, com essas três equações, né, se eu trabalhar a segunda e a terceira aqui, isolar I, eu também consigo encontrar I em função da tensão no capacitor e a reatância capacitiva, e também consigo encontrar I em função da tensão do resistor e o valor do resistor. Bom, legal. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre redes de defasagem. O que é uma rede de defasagem, né? Todo circuito RC, ou RL, ou RLC, eu posso usar como uma rede de defasagem. O que seria uma rede de defasagem, né? A tensão que está entrando aqui, ela vai sair aqui em cima desse capacitor defasada, né? Defasada em que sentido? Ela vai estar atrasada, né? Porque a gente sabe que a tensão aqui no capacitor está atrasada. Então, por exemplo, se eu equacionar a tensão de entrada, eu coloquei aqui CA de entrada, ela está aqui, a CA de saída vai estar um pouquinho defasada aqui, né? Que no caso aqui eu coloquei 60 graus, mas óbvio que esse defasamento aqui vai depender do valor dos elementos, tá? E é justamente o que eu quero mostrar aqui, como calcular esse defasamento aqui, tá bom? Bom, olha só, se eu tiver um gráfico fasorial aqui, considerar que a tensão R está aqui, a tensão no capacitor está aqui, no resistor está aqui, e aqui a tensão total, né, ou a tensão da fonte, esse ângulo composto entre a tensão VT e a tensão VC é justamente o ângulo de defasagem aqui, no caso 60 graus. Então, nesse circuito aqui, para esse diagrama fasorial, o ângulo entre a tensão no capacitor e a tensão total é de 60 graus, ou seja, se eu encontrar esse ângulo aqui, eu sei que a defasagem entre a tensão total de entrada e a tensão no capacitor é 60 graus, tá? Bom, então vamos lá. Como que eu posso equacionar isso? Então eu coloquei aqui o diagrama vetorial, né? Coloquei a tensão no resistor aqui em cima, a tensão no capacitor aqui embaixo e a tensão total aqui, né? Esse ângulo aqui entre a tensão total e a tensão no capacitor eu chamei de alfa, e esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre a tensão total e a tensão no resistor, eu chamei de φ, tá? Bom, nós sabemos que o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, seno de alfa é o cateto oposto, que é esse cara aqui, né? Que é justamente VR, dividido pela hipotenusa, que é VT. E se eu quiser calcular φ, o cosseno do ângulo, a gente sabe que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Então, quem é o cateto adjacente aqui? É o VR. Então, cosseno de φ é VR dividido por VT, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Bom, perceba o seguinte, eu utilizei para levantamento desses ângulos as tensões no circuito, né? A tensão total, a tensão no resistor e a tensão no capacitor. Eu posso fazer isso também considerando a resistência, a reatância capacitiva e a impedância do circuito, tá? De que forma? Seno do alfa aqui vai ser cateto oposto, que é o R, dividido pela hipotenusa, que é o Z. E cosseno do φ vai ser cateto adjacente, que é R, dividido pela hipotenusa, que é Z, tá? Bom, nós equacionamos aqui o
o ângulo de defasagem, né, em relação à tensão de entrada e à tensão de saída em cima do capacitor, vamos resolver um exemplo. Determinar o ângulo de defasagem entre a CA de entrada e a CA de saída do circuito da figura abaixo, considerando que a CA de entrada é essa daqui, né, 120 volts RMS por 60 Hz, e a saída é em cima do capacitor, né? Bom, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Vou calcular a reatância capacitiva aqui do circuito, que é 2πfc. Vou substituir o valor aqui da frequência de 60 e o valor do capacitor de 2 vezes 10 a menos 6, né, que é 2 micro, e eu vou obter uma reatância capacitiva de 1.326 ohms. Tá? O que eu vou calcular agora? Vou calcular a impedância Z. Z é R ao quadrado mais XC ao quadrado raiz, né? Então, vou substituir 680 do resistor, 1.326,29 da reatância capacitiva, calcular tudo isso e encontro que a impedância desse circuito é 1.490,45. Então, esse resistor aqui oferece uma resistência ou uma oposição de 680 ohms. Esse capacitor oferece uma reatância capacitiva de 1.326, né, que é a oposição que ele oferece. Os dois elementos em conjunto vai oferecer uma impedância de 1.490,45. Legal. Agora, vou utilizar a equação que a gente acabou de levantar nos slides anteriores, onde o seno do alfa, né, que é justamente o ângulo entre a tensão de entrada e a tensão no capacitor EC, vai ser R sobre Z. Tá? Substituindo valores, eu tenho 680 dividido por 1.490,45. Então, seno de alfa vai dar 0,456. Como que eu resolvo para encontrar alfa? Se o seno de alfa é isso, para encontrar alfa, eu tenho que fazer o inverso do seno, né? Ou o arco cujo seno é 0,456. Então, resolvendo aí na calculadora, né, o inverso do seno, eu tenho que alfa é 27 graus. Ou seja, a tensão de saída no capacitor, ó, eu coloquei aqui um gráfico para vocês, a VT, que é a tensão de entrada, e a VC, que é a tensão de saída no capacitor, estão defasadas de 27 graus. Tá? Então, se eu fizer um diagrama vetorial aqui, onde eu tenho um XC de 1.326,29, um R de 680 e um Z de 1.490, o ângulo composto entre Z e XC é 27 graus. E a defasagem, se eu quisesse saber aqui a defasagem, no caso, entre a tensão de entrada e a tensão no resistor, qual seria? É 63 graus, tá? Mas o exercício pede para mim calcular a tensão de entrada e a tensão do capacitor, né? Que é os 27. E a defasagem, então, entre a tensão de entrada e a tensão no resistor seria os 63 graus aqui, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Bons estudos.